Olá, tudo bem com você? Graças e paz. Pela misericórdia do Senhor Jesus, mais uma vez eu quero meditar com vocês no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 18. Lucas, capítulo 13, versículo 18. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que eu compararei? É como grão de mostarda, que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Duas parábolas Jesus proferiu simultaneamente. Ele compara o reino de Deus com duas parábolas. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Impressionante que, primeiramente, Jesus compara o reino de Deus, o qual Jesus é o soberano, Ele é o rei. Porque quando Jesus veio a essa terra, Ele não veio conquistar um reino terreno, não. Ele não veio ser o rei dos judeus, não. Ele veio para ser rei em um reino invisível, onde todos fazem parte desse reino. Sim, aqueles que o aceitarem. Aqueles que aceitarem a Cristo podem fazer parte deste reino. Quando eu digo todos, não só judeus, gregos, mas todos, gentios e judeus, todos podem fazer parte desse reino invisível, o qual o soberano é Jesus. Então ele falou que o reino dele era semelhante, parecido. Ele disse: com que se parece o reino de Deus? Com que eu vou comparar esse reino? E ele disse: é como um homem, um dono de uma horta. Isso era muito comum ali na região de Israel, as pessoas terem uma horta no fundo, nos fundos das suas casas. E como a mostarda, ela ocupa muito espaço, com certeza ele plantou esse pé de mostarda num cantinho da sua horta. E o impressionante é que a semente da mostarda, ela mede alguns milímetros. Ela é bem pequena, a semente da mostarda. Mas quando plantada, Jesus diz aqui que se torna uma árvore. Torna-se um arbusto grande, onde aves dos céus podem fazer ninhos em seus ramos. Apesar da semente ser minúscula, quando plantada, ela se torna uma árvore grande. Mas por que Jesus estava comparando o reino de Deus a um grão de mostarda? Ele estava dizendo que, apesar de ser pequeno, o reino de Deus ia crescer de uma forma
assustadora. O grão de mostarda fala do crescimento do reino de Deus aqui na terra. Vocês podem ver que Jesus ele iniciou o seu ministério ali na região da Galileia. Ele cresceu, viveu em Nazaré, uma cidade pequena ali próximo ao Mar da Galileia, cerca de 30 quilômetros na região oeste ali do Mar da Galileia, 30 quilômetros aproximadamente. E ele viveu nessa cidade pequena como carpinteiro. Praticamente ninguém conhecia Jesus. Ele não era um homem de destaque na sociedade. Mas, ao completar 30 anos, Jesus inicia o seu ministério. E ele inicia o seu ministério convocando 12 homens rudes. Homens que trabalhavam, uns na coletoria, outros trabalhavam pescando, e alguns não é relatado o que eles faziam. Mas eram homens rudes. Ele não chamou fariseus, ele não chamou doutores da lei. Pelo que eu saiba, nenhum dos seus discípulos ou apóstolos, eles eram peritos em lei, eles eram doutores da lei. Todos eles eram homens rudes, trabalhadores, que trabalhavam para manter as suas famílias. Mas que, com apenas 12 homens, Jesus, um simples carpinteiro de Nazaré, ele revolucionou o mundo com o seu evangelho. Vocês podem ver que hoje o cristianismo é uma das maiores religiões do mundo. Maiores religiões do mundo. Esse pequeno grão de mostarda, que um dia foi plantado lá na região de Israel, o carpinteiro de Nazaré, ali foi plantado, e esta árvore está crescendo, e está abrigando muitas gentes, muitas pessoas em suas ramagens. Este é o significado da primeira parábola. Mas e o significado da segunda parábola? Jesus ainda continuou perguntando. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? Primeiro ele falou do crescimento, algo insignificante que tomaria proporções incalculáveis. Crescimento. Mas e o segundo? A segunda parábola é como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha. No original grego, diz que a palavra que é usada para grande quantidade de farinha era medida de aproximadamente 39 litros de farinha. Portanto, uma grande quantidade de farinha aquela mulher lançou mão. 39 litros de farinha aquela mulher usou para preparar ali a sua massa. E ela pegou uma pequena quantidade de fermento, pouquinho de fermento, ela pegou e colocou no meio daquela mistura, daquela massa, para fazer pães. O interessante é que aquele pouco de fermento teve a capacidade de transformar, de alterar toda a estrutura da massa de trigo. Esse é o significado do Evangelho. Além do seu crescimento, o Evangelho ele tem o poder da transformação. Ele transforma algo, ele muda a estrutura. Quando o Evangelho chega, ele muda a estrutura da sociedade, ele muda a estrutura do ser humano, ele muda o ser humano, ele transforma o ser humano. Uma simples farinha de trigo, agora com a ação do fermento, ela se torna algo propício para ser colocado em um forno e ser transformado em pão para que as pessoas possam alimentar-se.
É isso que o Evangelho faz. O Evangelho é aquele que transforma, é aquele que muda e também aquele que cresce. Por isso, meu amigo, venha fazer parte desse Evangelho de Cristo, pois ele é o Evangelho que transforma o homem. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus.